Estamos de volta para continuar falando sobre os 12 anos de agricultura de precisão feitos por nossa empresa e do principal problema que encontramos nas amostragens. São 120 mil hectares de lavouras amostradas e mais de 40 mil análises de solo interpretadas. Mais da metade dessas análises de solo apresenta problemas de desequilíbrio entre os nutrientes. Vamos então passar para a nossa tela, mostrando os valores aqui das relações de cálcio, magnésio e potássio, em que mostra os problemas do desequilíbrio nutricional entre cálcio, magnésio e potássio. Como nós podemos ver aqui, nós temos diferentes valores aqui da relação, 66, 71. Esses valores aqui, como eu já falei no vídeo anterior, eles devem ser no máximo 30 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio. Ou seja, se eu pegar a saturação de cálcio, somar com a saturação de magnésio e dividir pela saturação de potássio, a relação ela tem que ser no máximo 30 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio. Portanto, quando está acima desses valores, que nem aqui, eles estão com problemas. Então, o desequilíbrio provocando os distúrbios fisiológicos, já expliquei em bastante detalhes no vídeo anterior. Esse valor aqui, por exemplo, de 35,53, ele corresponde ao GRIT 4. Se eu pegar aqui o 55,71, ele corresponde ao GRIT 9. E assim por diante. Esse GRIT 21 aqui, ele corresponde ao valor de 66,92, a relação de cálcio mais magnésio dividido pelo potássio. Quais são os distúrbios fisiológicos causados pelo desequilíbrio nutricional? São praticamente 5 sintomas principais que a soja apresenta a campo durante o terço final do desenvolvimento da cultura, ou seja, na formação do grão, na formação das vagens e dos grãos, e que se caracteriza por apresentar haste verde, retenção foliar, vagens vazias, queda de vagens e formação de frutos partenocárpicos. Como eu já expliquei no vídeo anterior, mas eu vou repassar aqui em relação à pesquisa que mostra o que acontece na soja com as relações acima de cálcio, magnésio para potássio, acima de 28. E aqui a pesquisa detalha muito bem ilustrado os problemas de distúrbios fisiológicos provocados na soja em função do desequilíbrio nutricional, que seria retenção foliar e presença de haste verde, formação de frutos partenocárpicos. Nós temos também a queda de vagens acentuada, vagens vazias, que nem está mostrando aqui nessa imagem. Nós temos também um aumento do ataque de fungos bem acentuado. No caso aqui é a presença da Phomopsis, demonstrando aqui essas manchas nas vagens, com deformação na formação dos grãos, com a perda de qualidade de semente desses grãos. E também temos a presença aqui da cercóspora, mancha púrpura na semente, que também provoca perda de qualidade da semente. Vamos ver aqui a planilha dos valores das análises de solo. Nesse caso aqui é o talhão 6, que apresenta aqui 23 análises de solo, que estão representados aqui nesse talhão. Esse talhão aqui é que representa aqui o talhão 1. Nesse mapa georreferenciado aqui, nós temos o talhão 1, 6 e 8. E esses dois que estão no talhão 6. O talhão 8 com esse grid e o talhão 1 com todos esses grids aqui. Vamos ver a nossa planilha, como ela está em relação aos valores de cálcio, magnésio e potássio. Os valores que estão lançados aqui nesse mapa. São os mesmos valores que estão aqui nessa planilha. E nós temos os valores calculados para cada um dessas amostras. Nós temos 23 amostras nessa planilha. E eu tenho os valores aqui
de cálcio mais magnésio dividido por potássio antes e depois da correção. Então, nós buscamos corrigir esse solo para evitar esse problema do desequilíbrio nutricional. Agora, vamos analisar aqui a questão da disponibilidade de potássio. Nós temos valores aqui de 0,14, 0,15 centimol, 0,20 centimol de carga, 0,18, 19, 0,20. Então, são valores que, olhando pelo mapa de classificação do potássio, da disponibilidade de potássio no solo, nós temos valores muito próximos aos valores já altos de disponibilidade de potássio, que são solos argilosos, aqui esses talhões que nós estamos examinando nessas análises. E nesse caso, como eles estão com valores aí de 0,18, 0,19, 0,20, eles estão bem próximos dos limites superiores para passar já para valores altos de disponibilidade de potássio. Estão em valores médios para altos de disponibilidade de potássio. Portanto, se a pessoa, se o profissional for examinar em relação à tabela de disponibilidade dos nutrientes, provavelmente ele não encontraria justificativa para fazer a aplicação de potássio. Só que quando a gente vai para as relações de equilíbrio, aqui é que nós vemos o problema acontecendo de forma grave, porque nós temos aqui até 61, 71 partes de cálcio e magnésio para uma de potássio. Então não é possível ocorrer uma nutrição balanceada na cultura da soja. E não é só na cultura da soja, outras culturas também apresentam esse tipo de problema, apesar de não aparecer os sintomas a campo. Portanto, eu falo o seguinte, a soja ela tem uma particularidade que distingue a cultura da soja de outras culturas, porque a cultura da soja ela mostra no campo os problemas de desequilíbrio nutricional. E nós deveríamos aproveitar a cultura da soja para fazer o gerenciamento da fertilidade do solo, em função dela apresentar esses sintomas que são visíveis no campo. Então, provavelmente, se nós tivermos que utilizar dessecante como gramoxone para fazer a uniformização da maturação da lavoura para a colheita mecânica, provavelmente nós temos aí a presença de desequilíbrio nutricional na lavoura. Quer dizer, se houve controle adequado das pragas sugadoras representadas pelos percevejos, ora, então nesse caso, a próxima causa é de ordem nutricional. Então seria problemas de desequilíbrio nutricional, cálcio, magnésio e potássio. Então nesse caso é importante analisar com bastante detalhe qual que seria esse problema que está ocorrendo na lavoura. Se é um problema de ordem nutricional ou se foi um problema de ataque de percevejo. Agora, toda vez que se usa dessecante para uniformização da maturação da lavoura, provavelmente aí temos uma presença do distúrbio fisiológico acontecendo. Desde que não seja uma antecipação, aplicação de gramoxone para antecipação de colheita, nos outros casos em que há necessidade de aplicar dessecante para promover a uniformização da maturação da lavoura de soja, é porque estamos em presença de distúrbios fisiológicos provocados pelo desequilíbrio nutricional. E nesse caso também, nós temos aqui a necessidade de aplicação dessa quantidade de cloreto de potássio para reequilibrar o nutriente com o cálcio, com o magnésio. É nesse sentido que há necessidade de aplicação do potássio. Não é visando nutrir a lavoura, ou seja, fazer adubação da cultura, não é substituir a adubação da cultura com essa aplicação de cloreto de potássio. Não, ela tem o objetivo de reequilibrar o nutriente no solo. A partir disso é que nós vamos fazer a aplicação da adubação da cultura em si. Pode ser de soja, pode ser de milho, pode ser qualquer cultura.
eu quero mostrar outra área que tem um problema também de desequilíbrio nutricional, só que um pouquinho diferente, em que apresenta na mesma área amostras que têm esse problema de desequilíbrio nutricional e outros não têm o desequilíbrio talião 2, 3, 4 e 5, e que, veja só, nesse caso, o problema do desequilíbrio acontece em algumas amostras. Não é em todas as amostras que tem o desequilíbrio. Olha só, aqui nós temos 50, nós temos 34, aqui nós temos 37 partes de cálcio, magnésio por uma de potássio, aqui nós temos 51, 32. Só que nós temos também áreas que apresentam equilíbrio, aqui em torno de 16, 17, né, que estão em equilíbrio de cálcio, magnésio para potássio, e nós temos o inverso também, que é o excesso de potássio no solo, que essa relação já com 12,55, 12,86 e 13,47 já se mostra em excesso, a presença em excesso de potássio no solo. Então nós precisamos examinar individualmente, por isso que a gente faz uma amostragem tão pequena de 3 hectares para justamente evidenciar os problemas do desequilíbrio nutricional. Vamos ver esse mapa aqui em relação aos talhões aqui. Vamos pegar aqui o talhão 2. Nesse caso aqui nós temos esse talhão aqui com essas amostras distribuídos em 3 hectares cada um. Temos aqui o talhão 2, esse é o talhão 2, o talhão 3, são 6 amostras, e assim por diante. E elas foram juntadas nesse mapa aqui, elas foram juntadas apenas em um mapa georreferenciado aqui, mostrando esses valores de distribuição dessas relações de cálcio, magnésio para potássio. É isso, então, que eu tenho para apresentar nesse vídeo. Como eu falei, eu tenho milhares e milhares de análises com esse problema do desequilíbrio nutricional. E para mim, se uma coisa ficou bem caracterizada durante as nossas amostragens de solo, durante esses 120 mil hectares de lavouras amostradas e as mais de 40 mil análises de solo interpretadas, se para mim ficou uma coisa muito clara, que o principal problema de fertilidade do solo se refere ao desequilíbrio entre nutrientes. E para mim, resolver o problema do desequilíbrio me parece o ponto fundamental para poder deixar uma condição apropriada ao desenvolvimento das culturas. Porque a soja, como eu já citei no outro vídeo, a soja ela mostra a campo o problema do desequilíbrio nutricional. Mas as outras culturas não mostram, como é o caso do milho, trigo, aveia, cevada, centeio, girassol, algodão, qualquer cultura. Eu não conheço nenhuma cultura que apresenta esses distúrbios fisiológicos de forma tão clara e transparente, cristalina, como é o caso da soja. Eu entendo que nós deveríamos aproveitar a cultura da soja para fazer um certo gerenciamento da fertilidade dos nossos solos, entendendo a cultura da soja. Se ela está mostrando retenção foliar, haste verde, vagens vazias, queda de vagens e frutos partenocárpicos, há uma evidência muito grande de que está ocorrendo problemas de desequilíbrio nutricional, porque geralmente o controle das pragas sugadoras, que estão representadas pelos percevejos, esse controle é feito normalmente através das aplicações em tempo hábil. O problema, no caso, é que quando tem distúrbios fisiológicos ou então uma desuniformidade na maturação da lavoura de soja, é porque já está aí presente distúrbios fisiológicos. E nós precisaríamos examinar e entender quais são as causas desse desequilíbrio, desses distúrbios fisiológicos.
se é provocado por percevejos ou se é provocado pelo desequilíbrio nutricional. Como geralmente há um controle efetivo das pragas sugadoras, nós entendemos que o problema é principalmente em função do desequilíbrio nutricional. Como inclusive eu citei no vídeo anterior, o caso de um agrônomo na região oeste do Paraná, em que as relações de equilíbrio estão todas acima de 60 partes de cálcio, magnésio por uma de potássio. Ora, isso é mais do dobro, ou até tinha casos lá de amostras apresentando 2 vezes e meia o valor limite superior máximo permitido da relação cálcio, magnésio para potássio. Então, o que a gente vê na prática é que está acontecendo um desequilíbrio entre nutrientes nas lavouras da nossa região e que pode ser perfeitamente extrapolada para outras regiões do país, pois provavelmente, como são amostras bastante representativas, em que nós mostramos lavouras do Paraná e lavouras de Mato Grosso do Sul, em uma quantidade relativamente grande, nós temos então uma possibilidade muito grande de que outras regiões do país sofram dos mesmos problemas. Desequilíbrio entre nutrientes. E nesse vídeo eu fico por aqui. Gostaria de agradecer você que ficou até aqui acompanhando as explicações desse vídeo. Se você gosta do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para ajudar na divulgação científica da fertilidade do solo e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!